O objetivo desse exercício é abordar conteúdos como inversão de matrizes e o determinante de uma matriz. Então, o exercício diz o seguinte: nós temos uma matriz A de ordem 3 por 3, ou seja, tem 3 linhas e 3 colunas, com inversa, a inversa que é essa matriz. E pede para a gente calcular o valor do determinante de A, sabendo que o determinante dessa matriz 2 por 2 é 4. Para isso, nós vamos recordar alguns pontos do conteúdo. Primeiramente, sobre a inversa de uma matriz. Nós dizemos que uma matriz A, uma matriz quadrada A, tem inversa se e somente se existir uma matriz, que eu ainda não vou representá-la aqui, tal que quando eu efetuo o produto de A por essa matriz, dá exatamente a matriz identidade. Bom, quando isso acontece, ou seja, quando a gente tem a garantia da existência dessa matriz, nós representamos essa matriz por inversa da matriz A. Essa é a notação. Tá. Partindo do conceito de inversa, agora a gente vai relembrar algumas propriedades referentes ao cálculo de determinante de matrizes. Então, aqui eu tenho uma igualdade entre duas matrizes. Essa matriz produto e a identidade. Portanto, o determinante do produto entre essas matrizes é igual ao determinante da matriz identidade. Porém, é conhecido entre as propriedades de determinante que o determinante do produto é o produto dos determinantes. Então, o determinante de A vezes a inversa de A é o determinante de A vezes o determinante da inversa de A, que por sua vez é igual ao determinante da matriz identidade, que é 1. Consequentemente, nós teremos que o determinante de A é igual ao inverso do determinante da matriz A a menos 1. Então, o exercício pede para a gente calcular o determinante de A. Para calcular o determinante de A, eu vou utilizar o determinante da inversa de A. E por que eu estou fazendo recorrência a esse recurso? Porque o exercício dá a inversa de A. Então, aqui nós vamos calcular o determinante da inversa de A. Aqui eu tenho a inversa de A, que eu vou reescrever, cuja primeira linha é 1AB, segunda linha é 0 menos 1C, e terceira linha é 1, 0, 2. Bom, para calcular o determinante da inversa de A, eu vou precisar recordar o conceito de determinante. Alguns livros definem o determinante da seguinte forma. No caso aqui, eu vou utilizar a definição que é o desenvolvimento sobre uma coluna. Então, o determinante da inversa de A, ele é dado por o primeiro elemento
da primeira coluna, 1, vezes o cofator associado a esse elemento, ao elemento que está nessa posição, e que tem como representação essa notação, mais o elemento que está na primeira coluna, porém, segunda linha, vezes o cofator associado ao elemento que está nessa posição, é linha 2, coluna 1, mais o elemento que está na primeira coluna e terceira linha, 1, vezes o cofator a esse elemento, ao elemento dessa posição. Essa posição é terceira linha, não, isso, primeira coluna. Bom, para concluir o cálculo do determinante, então só falta eu calcular os cofatores. Mas eu não vou calcular o cofator associado ao elemento que está na segunda linha e primeira coluna, porque o que multiplica esse valor é 0. Então eu só tenho que calcular o cofator associado à posição 1,1 e depois o cofator associado à posição 3,1. E como determinamos o cofator associado à posição 1,1? Definição de cofator vai ser menos 1 elevado à soma das posições, linha 1 mais coluna 1, vezes o determinante de uma certa submatriz da matriz original. Que submatriz é essa? Eu vou eliminar a primeira linha e vou eliminar a primeira coluna. E a submatriz é o que restou. No caso aqui é menos 1, C, 0 e 2. Portanto, o cofator associado à posição 1,1 vai ser essa potência aqui dá 1, então vai ser o cálculo só desse determinante. Menos 2 vezes 2, menos 1 vezes 2, menos C vezes 0. Deu menos 2. Então eu já tenho o primeiro cofator. Já mencionei que o segundo não precisa, porque na expressão que calcula o determinante, o 0 está multiplicando por esse valor. Agora falta o último cofator. Repetindo, vai ser menos 1 elevado à soma das posições, terceira linha mais primeira coluna. Determinante de uma submatriz. Que submatriz vai ser essa? A submatriz vai ser obtida quando eu tiro a terceira linha da minha matriz original e a primeira coluna, que já está aqui marcada. Então, a submatriz é essa aqui, ó, que é A, B, menos 1 e C. Portanto, o cofator vai dar, essa potência aqui vai dar 1, e esse determinante vai ser, olha que coincidência, essa matriz é exatamente essa, e o exercício diz que esse determinante é 4. Consequentemente, voltando ao desenvolvimento do determinante por cofatores, eu obtenho que o determinante da inversa de A é 1 vezes o primeiro cofator,
que deu menos 2, mais 0 vezes o segundo cofator, que é 0, mais 1 vezes o terceiro cofator, que a gente viu que é 4. Ou seja, menos 2 mais 4, que é igual a 2. O exercício pede o determinante de A. E eu tenho, até o momento, o determinante da inversa de A. Então, utilizando a igualdade, nós obtemos que o determinante de A é igual a 1 sobre o determinante da inversa de A, que deu 2. E isso encerra o exercício.